Olá, tudo bem com você, querida criança? Sem você, nossa escola não tem o mesmo brilho. Estou muito feliz por estar aqui comigo. Todos nós que estamos fazendo as aulas na TV, temos uma felicidade enorme de poder compartilhar todos os dias com você aí de casa o conhecimento. E hoje estamos dando continuidade ao nosso gênero reportagem, mas vamos trabalhar causa e consequência, que eu vou falar para vocês mais na frente, bem direitinho sobre essa habilidade. Agora eu quero que você de casa sente, porque lá vem a nossa história com a hora da leitura. Olha a nossa corujinha aí na telinha de vocês. Já está passando as páginas do livro e com certeza já sabe toda a história que eu vou contar hoje para vocês. Que eu vou contar e que vocês vão ler junto comigo, claro, acompanhando todas as imagens, as ilustrações, para ficar ainda melhor, não é mesmo? Hoje eu vou contar a história do livro que chama Quero Meu Cabelo Assim. Essa história é de Marcelo Franco e Souza e as ilustrações são de Cris Soares. Vamos conhecer essa história? Preste muita atenção. Lucas sempre se olhava no espelho. O seu preferido ficava na varanda de sua casa. Era um espelho grande onde ele cabia inteiro. Em sua casa moravam também seu irmão gêmeo, João, e sua mãe, Beca. Seu avô, pai de sua mãe, sempre vinha visitá-los. Lucas gostava muito de seu avô, que lhe contava muitas histórias da África, de onde sua família havia vindo, e histórias de redenção, interior do Ceará, onde o avô morou por muito tempo. Lá foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Olha que bacana, aqui no Nordeste. A família de Lucas havia sido escrava em um engenho de cana-de-açúcar em Redenção há muito tempo. O avô dele morou lá, mas adorava o mar, por isso se mudou para Canoa Quebrada. Alguém conhece? Cidade de praia. Dizia brincando que era só ir à praia em qualquer lugar no Brasil para ficar mais perto da África. Era só atravessar o Oceano Atlântico. Na casa de seu avô, existia somente um espelho, bem pequeno no banheiro. Lucas achava estranho se olhar ali, pois sua imagem ficava sempre embaçada. Mas em qualquer espelho, Lucas sempre se olhava. Dava sempre um jeito de se ver, até mesmo no reflexo da água do lago, onde tomava banho aos sábados com seu irmão e sua mãe. Vocês aí em casa devem estar pensando, por que será que esse menino se olhava tanto no espelho? A gente pensa que quem se olha muito no espelho está se achando o máximo, maravilhoso, que está abalando. Vamos ver se essa é a situação do Lucas. Lucas nunca perdia a oportunidade de conferir o reflexo de sua imagem. Não que ele se achasse bonito ou fosse vaidoso, mas porque não gostava do seu cabelo. Ele queria que fosse tão liso quanto o dos filhos dos turistas que vinham comprar as garrafas de areia colorida vendidas por sua mãe na praia. Olha só, seu irmão João sempre ria dele e dizia que isso era bobagem, que seu cabelo era bonito como qualquer outro cabelo. João nasceu 2 minutos antes de Lucas. Sempre achou que, por ser o mais velho, deveria cuidar do irmão, que sempre chorava quando alguém ria do seu cabelo na escola. João sempre o defendia dos colegas. No caminho de volta para casa, João sempre comprava sorvete de chocolate para ver o irmão feliz. João era mais habilidoso que Lucas, sabia fazer direitinho as paisagens com areia colorida. Aprendeu só em ver sua mãe trabalhando. Lucas não tinha paciência para fazer artesanato. Gostava mais era de correr pela praia, imaginando sempre que seus cabelos fossem lisos e balançassem ao vento como via nos filmes da televisão. Um dia Lucas teve de ir sozinho para a escola porque João estava doente. Voltou chorando e com a farda suja. Seus colegas o haviam derrubado na areia do pátio,
todos gritando que seu cabelo era feio e enrolado. Entrou correndo e foi direto para os braços de sua mãe. Sua mãe começou a lhe contar uma história da África. Isso sempre animava Lucas. A história falava de religiões africanas. Em algumas delas, a mulher que tem filhos gêmeos é aplaudida na rua. Eles dizem que as almas escolhem a família a que querem pertencer. As mães de gêmeos são abençoadas por serem escolhidas por duas almas ao mesmo tempo. Você sabe que você e seu irmão são gêmeos, meu filho, disse Beca para Lucas. Eu sou abençoada por ter vocês dois. Vocês são lindos e seu cabelo é muito bonito. É diferente de muitos dos seus coleguinhas da escola e não é feio porque é diferente. Beca fez uma trança dreadlock no cabelo de Lucas, que ficou muito feliz. Dessa vez, achou seu cabelo muito bonito. No outro dia, João já estava melhor e foi para a escola com o irmão. Todos acharam o cabelo de Lucas muito bonito. Queriam saber como fazer. Pediram à professora para ensinar. Ela promoveu uma pesquisa histórica de penteados. A ideia cresceu e a meninada criou uma campanha. Quero meu cabelo assim, que findaria com um desfile de penteados. Lucas estava contente. Durante a pesquisa, alguns colegas até fizeram tranças na gorra, rastafari e dreadlocks em seus cabelos. Até os colegas que antes ficavam rindo do cabelo de Lucas entraram na campanha. Ele viu tranças em estilo afro, em cabelos pretos, vermelhos, lisos, loiros, enrolados e viu que todos os tipos de cabelo são bonitos. Voltou para casa e contou tudo à sua mãe. Desde aquele dia, estava tão feliz que até conseguiu aprender a fazer melhor as garrafinhas de areia colorida. Gostaram da nossa história? Então, essa história é para você, que tem um cabelo liso, enrolado, encaracolado, crespo, para você ficar sabendo que existem diferentes tipos de cabelo. E não é porque seu cabelo é diferente de outra pessoa, diferente da maioria, que ele é feio. Nossos cabelos são todos lindos e nós não devemos ser julgados pela diferença do cabelo, tá bom? Então experimente fazer todos os tipos de penteados, todos os tipos de cabelo, se você puder, para você se sentir diferente e sempre muito bonito, beleza? E agora, ajeita teu cabelo e vamos para o nosso gênero em foco, que é reportagem, e todos vocês já sabem disso. Afinal de contas, estamos na segunda semana desse gênero. Para relembrar, a gente vai relembrar. Vamos ler de novo o conceito de reportagem. O que é reportagem? Reportagem é um gênero jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores, ou seja, as pessoas que estão lendo a reportagem. A reportagem ela é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, internet e etc. Lembrando que a reportagem é diferente da notícia e uma das características que mais diferenciam essas duas é o fato da reportagem ser mais abrangente, ser mais longa, ser rica em detalhes, ter a opinião do repórter muitas vezes. Essa é a diferença principal, tá bom? E quais são as características da reportagem? Bom, quanto à linguagem, a linguagem da reportagem apresentada deverá ser clara, culta, objetiva e direta. E fixem bem isso na memória de vocês, porque o Para Casa vai tratar disso, da linguagem da reportagem, tá? Clara, culta, objetiva e direta. O texto predominantemente informativo, com o objetivo principal de informar. O objetivo principal da reportagem é informar. Então é o mesmo objetivo do texto informativo científico? Eu fiz a mesma pergunta para vocês na semana passada. Não. Esse outro tipo de texto informativo científico, que a gente já falou dele, é informar, mas informar sobre
cientificidade, tá? Sobre saúde, sobre esses outros temas. A reportagem são temas variados e vai informar de acordo com o assunto que está tratando na reportagem. O material é abrangente, como eu já falei, e elaborado, porque a reportagem ela não visa comunicar acontecimentos. Esse é o objetivo do gênero jornalístico notícia, só comunicar e não abranger, tá? Polifonia, várias vozes, como o nome já diz, e nas reportagens a voz do autor ela é apresentada em conjunto com outras vozes, sejam entrevistados, dentro de testemunhas, especialistas, documentos reunidos, entre outros, tá bom? Tipos de reportagem. A gente tem as expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. Temos as opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, tá? E a estrutura, que a gente viu bastante na segunda-feira passada, temos o título ou manchete, que é o nome do texto, temos o subtítulo ou título secundário, que complementa o título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Temos a lead, né, que é o primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptores. Mas, às vezes, o primeiro parágrafo do texto não é lead, tá, gente? Então, a gente tem que saber identificar isso. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento da reportagem, onde vai ser tratado tudo que foi apresentado na manchete, no subtítulo, se houver, e na lead, tá bom? Agora, vamos para a nossa atividade. Qual a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Bom, a habilidade é estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, essa relação aconteceu algo. Por qual motivo que aconteceu? Né? O que gerou, quais são as consequências que resultaram daquele fato, daquele motivo, daquela causa. A gente vai entender melhor dentro do texto. Vamos lá? Nosso primeiro texto, quem são os refugiados? Decisão difícil. Quando usamos a palavra refugiados, estamos nos referindo a imigrantes que fogem dos países de origem em busca de melhores condições de vida. Mas é importante lembrar que os refugiados não abandonam o local onde nasceram porque querem. Eles fazem isso quando não há mais condições de continuar vivendo ali. Motivos variados. As razões para que os refugiados abandonem o país onde viviam são variadas. Pode ser por causa, olha só, por causa de guerras, como a da Síria, ou por questões culturais, caso da Nigéria, onde uma lei proíbe que as pessoas sejam homossexuais. Por que o Brasil? Muitos vêm para cá porque nosso país conta com uma política amigável para receber refugiados. O Brasil aceita a vinda dessas pessoas e dá acesso a documentos e serviços prestados pelo governo. Entre os muitos refugiados que decidem viver no Brasil, os que vêm em maior número são os da Síria, por causa da guerra, Angola e República Democrática do Congo, devido a violações dos direitos humanos, e Palestina, há um conflito constante na região contra Israel. De acordo com o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, o Brasil tem cerca de 9.000 refugiados reconhecidos de quase 80 nacionalidades diferentes. Bom, aqui a gente tem toda a estrutura do texto. Aqui a gente tem o título, o intertítulo, que são os títulos menores dentro da reportagem, e o corpo do texto. Também quero chamar a atenção para vocês aqui, a gente aqui, nessa parte, ele diz assim, causa. E aqui ele fala as consequências, Os refugiados abandonam, é uma consequência. Por que eles abandonam o país onde vivem? Qual é a causa dessa consequência? Guerras, questões culturais, e nós temos outras relações de causa e consequência dentro do texto. Mas eu vou deixar para as questões para vocês ficarem prestando atenção. Vamos terminar o texto. Em território brasileiro, o principal local escolhido pelos refugiados que chegam ao Brasil é o estado de São Paulo, principalmente a capital.
É assim por causa da facilidade de acesso e da maior concentração de locais que ajudam essas pessoas. Vocês perceberam aí? Aqui também a gente tem uma relação de causa e consequência. O segundo lugar que mais acolhe esse tipo de imigrante é o Acre. Muitos haitianos e venezuelanos chegam a esse estado da região norte por terra. Vida nada fácil. Apesar de poderem permanecer em nosso país, muitos refugiados não encontram boas condições por aqui. O Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Assim, surgem desafios como o idioma e o preconceito. Muitas vezes, os refugiados são tratados como se fossem foragidos, aí não conseguem emprego. Ajuda online. Um dos projetos que ajuda refugiados na cidade de São Paulo é o Conectado CC pelo site. Qualquer pessoa pode contratar serviços como cursos oferecidos por refugiados que chegam ao nosso país. Há aulas de francês com senegaleses, artesanato com colombianos e até cursos de culinária típica de diversos países. Espalhe essa ideia. E aqui embaixo a gente tem um suporte dessa reportagem. A reportagem que você leu foi publicada na revista Recreio, que é a nossa revista e que trata de reportagens para crianças, tá? Nossa questão. Os refugiados abandonam o local onde nasceram. Por qual motivo? Foi o que eu falei no início para vocês. Eles abandonarem já é uma consequência. E qual a causa dessa consequência? Por causa de guerras somente? A gente viu que não são apenas as guerras. Então, o que está errado aqui é o somente, tá? Os motivos mais comuns são as guerras e questões sociais e culturais. Parece que esse está mais completo, mas vamos ver a letra C. Por questões culturais e para conhecer outros países? Não. Aqui está errado porque eles não estão a lazer. Para viver no Brasil, que é melhor e tem mais oportunidades, a gente viu que também não tem nenhuma política aí para inserção dos refugiados na sociedade. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. A causa os motivos mais comuns são as guerras e as questões sociais e culturais, tá bom? Porque, segundo a reportagem, muitos refugiados escolhem o Brasil, apesar de não ter essa política. Bom, porque o carnaval no Brasil é muito animado? Não. Graças a Deus não, né? B, porque o nosso país não conta com uma política amigável e recebe todos muito mal? Se ele recebesse todos muito mal mesmo, acho que ninguém queria vir. Porque o nosso país conta com uma política amigável para recebê-los e dá acesso a documentos e serviços prestados pelo governo? Ou porque o Brasil conta com um programa para refugiados? Isso a gente sabe que não. A nossa resposta correta é a letra C, porque o nosso país conta com uma política amigável para recebê-los e dá acesso a documentos e serviços prestados pelo governo. Aqui a gente tem um trecho marcadinho aqui, como vocês podem ver, ó. E a pergunta é, no trecho marcado acima percebemos uma relação de, vamos ver o texto. O trecho é assim por causa da facilidade de acesso e de maior concentração de locais que ajudam essas pessoas. Por causa, ele está dizendo aí a causa de as pessoas escolherem São Paulo. Escolher já é uma consequência. Então, aqui é uma relação de causa. Beleza, galera? O trecho, o Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Estabelece que relação com o trecho seguinte. Seguinte, gente, é o que vem depois dele. Vamos ver aqui, ó. O Brasil não tem políticas que façam a integração do imigrante com a sociedade. Assim, surgem desafios como idioma e preconceito. Então, se o primeiro é a causa, o segundo é a consequência. Então, a relação aí é de consequência. Tá? Vocês conseguiram perceber? Pois vamos para mais. Obesidade infantil e na adolescência. A obesidade não é mais apenas um problema estético que incomoda por causa da zoação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. As crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido a fatores tais como os hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. As pessoas dizem que as crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Esta afirmativa, que nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico que não precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Aqui vão algumas dicas recomendadas por médicos e nutricionistas para que você se previna contra esse mal e tenha uma vida sempre saudável.
seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, respeitar os horários das refeições e não beliscar guloseimas entre um intervalo e outro, evitar alimentos gordurosos como doces, frituras e refrigerantes, praticar atividades físicas, sejam esportes no colégio ou academia, desde que seja orientado por um profissional, caminhar é a melhor pedida, pois qualquer pessoa pode, beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia. A água é importantíssima no bom desempenho das funções do organismo, principalmente para quem pratica atividades físicas, pois mantém o corpo sempre hidratado. Aqui a gente tem o título e aqui o corpo do texto, tá? Nossa questão, de acordo com o texto, por que a água é importante para quem pratica atividade física? É importante para quem pratica atividade física, pois mantém o corpo desidratado? Não, mantém hidratado. É importante para tomar banho após atividade física? A água é importante para quem pratica atividades físicas, pois mantém o corpo hidratado? Essa é a nossa resposta correta, letra C. Ela é importante para manter o corpo hidratado, porque no exercício você perde um pouquinho de água, tá? As crianças em geral ganham peso com facilidade. Qual a causa para essa consequência? Bom, aqui está dizendo que elas ganham peso com facilidade e a causa é hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problema na convivência familiar, entre outros. Essa é a causa, tá? As consequências que o excesso de peso pode trazer são: o excesso de peso é a causa. Qual é a consequência? Não conseguir ter uma dieta balanceada? Isso já vem antes, né? Alimentação saudável, atividade física e corpo hidratado? Uma vida saudável sem nenhum problema de saúde? Ou o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e etc. É exatamente a letra D. O surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e etc. Tá bom? Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. A gente já leu esse texto e aí eu vou aqui mostrar o título e o corpo do texto e a gente vai direto para a pergunta. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Qual o motivo que não leva? A gente viu esse texto, a gente viu eles dizendo que querem se mudar da cidade para o campo, justamente porque na cidade eles não têm conforto. Eles têm muita correria, falta de liberdade, o trânsito é muito ruim, tá? Então, o que não leva eles a mudarem para o campo? A, um certo conforto na cidade, a correria, falta de liberdade ou o trânsito. Vamos lá. O trânsito leva a querer mudar. E aqui está perguntando o que não leva. A falta de liberdade leva a querer mudar. A correria leva a querer mudar. O que não leva a querer mudar? Um certo conforto na cidade. Se tivesse um desconforto, aí sim. Mas um certo conforto não leva. Beleza? Agora vamos para o nosso último texto dessa aula. Um lugar especial na cidade, a Floresta Cultural. No Parque Três Meninos, uma área que estava abandonada e cheia de lixo, se tornou um espaço para curtir e cultivar a natureza. Sorocaba esconde lugares lindos e desconhecidos da população em geral, até mesmo no próprio bairro. Uma dessas preciosidades está no Parque Três Meninos. Trata-se de uma pequena floresta em plena região rodeada de casas, prédios e condomínios. Esse lugar, que até então ninguém tinha coragem de ficar passando por ali, vivia cheio de entulhos e lixo. Há 1 ano e meio, ou 23 luas, como gostam de dizer, alguns voluntários resolveram adotar esse espaço e cuidar dele. Assim, muita gente passou a usufruir das trilhas e ver a paisagem pelo mirante e apreciar a nascente. Ali, os moradores iniciaram uma horta comunitária. Muitas crianças no bairro colaboram com a manutenção do espaço, junto de seus pais, comemoram a descoberta. Luiz de Ramon de Melo, de 7 anos, mudou-se para o bairro recentemente, há cerca de 5 meses, e se diz feliz da vida por ter um espaço desses para brincar. O local, nomeado como Parque Florestal Três Meninos, Floresta Cultural, tem placas indicativas e muitas dicas de preservação ao meio ambiente. Adorei o bairro por causa desse parque gigante, disse. Ele gosta muito de andar de bicicleta ali. Dá para fazer um monte de manobras, diz. Aqui a gente tem a nossa perguntinha. A causa de ninguém ter coragem de ficar passando por ali é... Vamos lá no texto? Ó, aqui no texto diz assim, ó. Esse lugar que até então ninguém tinha coragem de ficar passando por ali. Por quê? Porque vivia cheio de entulhos e lixo. É esse o motivo, essa a causa de ninguém ficar passando por ali. Vamos ver as alternativas? A.
não usufruir das trilhas e ver a paisagem pelo mirante? Muito pelo contrário, eles queriam, depois de transformado, ficar passando por ali para usufruir das trilhas. B, o lugar era lindo e limpo? Não, antes não era. O lugar vivia cheio de entulhos e lixo? Olha a nossa resposta, a gente não precisa ir para outra. É essa daí, porque a gente marcou no texto, tá? O lugar era cheio de pessoas brincantes? Não, ele não era assim, ele passou a ser assim depois. Mas ele vivia cheio de lixos e entulho. Ah, mas a gente está vendo essa resposta lá no texto, mas mostrando que é uma relação de causa e consequência, tá bom? Agora, a gente vai para esse nosso momento, que é a hora da fluência, que você aí de casa vai fazer o quê? Você vai fazer essa leitura que você recebeu pela plataforma ou pelo grupo de WhatsApp ou em atividade impressa, se você não tem acesso à plataforma, e você vai fazer a leitura silenciosa desse texto e vai marcar aí no seu reloginho ou no seu celular o tempo que você levou para fazer essa leitura silenciosamente, tá? Marca aí no seu caderno, hora da fluência, os minutos que você levou para fazer essa leitura e depois fala para o seu professor ou professora, compartilha com ele para ver se você teve avanço tanto na fluência como na rapidez da leitura, tá? O título é Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. Para a profissional Débora Pérez, o estresse, como uma emoção, pode ser aliviado no brincar, um brincar livre e genuíno, sem necessidade de intermediação de grandes tecnologias. A recomendação em geral dos médicos é que as crianças até 2 anos não tenham acesso às telas, TVs e jogos digitais. A brincadeira com os adultos, outras crianças, familiares, pessoas do seu convívio, sempre será a melhor opção para o desenvolvimento. A neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar nesses primeiros anos, está em grande potencial, explicou a psicóloga. Brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega, amarelinha, cantigas de roda, bolinhas de sabão, historinhas com fantoches, bonecas, bolas, são brincadeiras simples e que podem trazer bastante benefícios às crianças. Gostaram? Então agora você vai beber uma água, ao banheiro, que a gente volta já já para o segundo momento da nossa aula, tá bom? Estou aqui te esperando.